Boa tarde, povão. Seja muito bem-vindo ao meu canal Mente Espiritual. Hoje eu vou falar sobre espírito após a morte, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre espírito, tá bom? Mas antes disso, de falar sobre os espíritos com vocês após a morte, eu quero dizer para vocês o seguinte, para vocês se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho, compartilhar com os amigos, tá bom? Bastante, tá bom? E espero que vocês gostem dos meus vídeos e vamos para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os espíritos após a morte. Os espíritos, tá bom? Os espíritos, é o título, tá bom? Os espíritos, mas é sobre após a morte. Então é o seguinte, povão, o que são os espíritos após a morte? Como eles são, o que eles são, como eles são, tá? Tem pessoas que falam, né, até a maioria dos cristãos fala que existe vida após a morte. Vida após a morte nós sabemos que não existe. Existe vida agora, no presente. Agora, a vida no futuro, após a morte, quando vocês morrem, não existe, tá? Vida não existe, existe espírito vivo. O que é espírito vivo? Porque, na verdade, é o que dá a nossa fala. O que a gente fala é o nosso espírito, não a carne. O que dá a nossa fala é o nosso espírito. Só que quando nós morremos, mas nosso espírito não. Tá bom, gente? A gente conhece parente, a gente sabe deles, da existência de cada um, não. Se eu te falar para você que os espíritos, depois que morrem, a lembra dos parentes de quem deixou na terra, nem todos a lembram. Alguns têm lembranças, outros não, tá, gente? Tem alguns espíritos que realmente morre e querem permanecer com a lembrança. Há outro, quando chega do outro lado, não querem lembrar de ninguém. Eles, os que morrem revoltados. Geralmente aqueles que morrem revoltados com algum parente, com alguma coisa que tenha acontecido de qual eles não queriam que acontecesse, eles morrem tão revoltados que eles preferem não lembrar daquele parente. Vamos supor, os filhos que morrem, que são muitos que morrem sendo vítima de estupro entre família, eles não querem lembrar daquela família que fez aquilo com eles. Então, ele no outro mundo lá, eles não querem lembrar. Então, eles não querem nem saber da existência daquela pessoa. Eles morrem tão revoltados que muitos deles, eles não conseguem fazer a passagem, tá? O que é fazer a passagem? Porque, na verdade, mas existe portal? Após a morte existe um portal, sim. Um portal para o mundo daquele onde você tem direito ao seu descanso eterno, que é o direito que Deus nos dá, nos concebe, né? Ao nosso descanso eterno. Mas existe como é que fala? O mundo paralelo, aquele mundo onde logo quando morre, todo mundo fala assim, morreu, foi. Sim, como eu disse, há alguns espíritos que quando morrem sobem imediatamente. São aqueles espíritos realmente de pessoas que são puras, pessoas que, vamos supor, teve um casamento único com um homem só, que viveu a vida inteira eterna com aquele único homem, mesmo através de muito sofrimento. Aquele foi o único amor da vida toda, e ali vai morrer, e é uma pessoa temente a Deus. Esse sim, assim que morre, só vai ficar o corpo no caixão, o espírito já está junto de Deus. A partir do momento que fechou os olhos, já está direto com Deus. Não tem o palarero, nada. Mas aqueles que morrem em base de sofrimento, com atrito, morre esfaqueado, ou vítima de estupro, atropelamento, ou isso, ou outro, não sobe imediatamente. Que tipo assim, a vida dele, os sonhos deles foram interrompidos com a causa injusta. Então esses espíritos, eles não sobem imediatamente, porque ficam presos no nosso mundo, terra. Por quê? Porque não morreu no tempo deles. Ele só sempre morreu, mas não aceita, porque ele não viveu, ele não participou do crescimento do filho, ele não participou, sabe? Então eles ficam no mundo ali, paralelo, sendo adotrinado, sendo confortado por outros espíritos mais evoluídos de Deus, para que eles, eles se conformarem
e no tempo certo partir em paz, tá? E existe aqueles espíritos que já morre, já condenado às trevas. Esse, no momento que morre, as trevas já vem, já o leva. Já não tem como, já vai direto. Não tem como, não tem. Não tem porque nem eles, na hora que morre, aceitam. Não tem como Deus dar o perdão a eles. Que muitos se recusam ao perdão de Deus, que fez tanta maldade que eles não conseguem se arrepender do que causou ao mundo. Então, gente, há muita coisa. Como diz você, nosso mundo tem muito mistério. Nós vivemos no mundo, aqui na nossa terra, convivemos dentro da nossa casa mesmo. Mas na minha casa não tem, não. Você não vê eles. Mas eles são capazes de nos ver e nos enxergar. Nós convivemos no nosso mundo com trilhões de espíritos. Aqui no nosso mundo. Milhares. Contra os bons, contra os ruins. Os bons são espíritos que estão aguardando o momento deles de fazer a passagem dele. Como eu disse, que enquanto ele não vê o culpado do assassinato dele, o culpado da morte dele ser punidos, eles vão permanecer no mundo paralelo até eles conseguirem descansarem, tá bom? E existe aqueles espíritos que às vezes é tão apegado a esse mundo que não consegue largar. Tem gente que morre apegada a bens materiais, a casa, a locais. Por isso que muitas vezes as pessoas mudam por certas localidades e começam a ver pessoas, poxa, eu vi uma senhora, eu vi um senhor, eu vi não sei quem. É porque são pessoas que morreram apegadas àquele local, viveu a vida inteira ali, soou muito para conquistar aquele pedacinho de terra. Então, quando morre, acha que não viveu muito bem, ou acha que aquela família que está naquela localidade não merece estar ali, outros que merecem, então eles ficam ali. E aquela família, então, não vive em paz. Então, gente, é muito importante que vocês saibam o que é o mundo espiritual, porque eles não são espíritos ruins. Existe o espírito ruim, como eu já disse. Mas esses espíritos, eu não tô me comunicando com esse tipo de espírito. Eu estou falando dos espíritos que ficam no mundo paralelo. Eles não são espírito ruim, eles são espíritos que estão aguardando o momento certo da passagem deles, tá? Tem muitos que morrem trabalhando, outros morrem assassinado, sabe? São vários fatores, eles não aceitam. Agora, eu vou logo avisar para vocês, as crianças, os fetos, as crianças de 0 idade até 11 anos de idade, eles quando morrem, eles vão direto. Depois dos 14 anos, aqueles, dependendo da criança, da causa, eles ficam também no mundo paralelo, tá? Porque às vezes tem muita gente que vê espírito de criança, mas geralmente quando a gente fala criança, é 14 anos, 15, você consegue ver o espírito de certas crianças nessa faixa etária de idade. Mas aqueles espíritos pequenininhos, aqueles que vocês fascismo que vi meu filho, não, aquilo é a criação da sua mente, somente criou aquilo porque não se conformou com a partida do seu filho, tá? A produção da sua mente, que na verdade os espíritos que morrem, criança de 0 a 12, 13 anos, eles vão direto, eles sobem direto com Deus, eles não ficam no mundo paralelo. Só que fica no mundo paralelo aqueles que morrem com pecado ou aqueles que morrem deixando algo na terra com pendência na terra, tá bom? Fica para ser doutrinado, mas depois ele tem a escolha dele. Ele vai fazer as escolhas dele e vai seguir o caminho com as escolhas dele. Então eu queria deixar isso bem claro para vocês, por isso que eu quis falar para vocês dos espíritos após a morte. Por quê? Por que espírito após a morte? Porque depois da morte não há vida, há espírito vivo, é diferente, tá bom? Eles realmente sobrevivem, que é isso que dá a nossa fala. Eles nos compreendem, tá? Eles aparecem mesmo, eles nos pedem ajuda quando é preciso, quando alguma coisa na justiça não tá andando, que eles querem que o culpado seja punido rapidamente, eles vêm até a gente, pedem a nossa ajuda para ajudar a família, porque não aguenta ver a família em sofrimento, eles ficam sofrendo também quando vê a família triste, sofrendo de dor, por não achar o corpo, ou não achar o que fizeram o assassino não ir preso. Então eles ficam revoltados e eles vêm até a gente, que somos claravidentes, e nos pedem ajuda para confortar a família, do qual a mãe às vezes não fica confortável com a morte, com a partida, nem fica inconsolável com a partida, né, do filho, porque não sabe de onde está o corpo. Então eles vêm e nos pedem ajuda para ajudar a família a se confortar, se conformar com a partida deles, e também em solucionar o crime que aconteceu com eles. Como foi no caso de Lucilene, né, que ela veio até a mim e pediu que eu
eu sem conhecer a família, e que ajudasse um pouco a família, porque a mãe dela está inconsolada com a partida dela, porque não acharam o corpo dela. Nós sabemos como isso é difícil, né? Só quem tem antes querido que se foi, que sabe como a dor dói demais. Então, povão, eu queria muito deixar bem claro para vocês, tá? Que após a morte, há vida, sim, vida dos espíritos, tá? Não vida. Como é que eu vou te falar? Espírito após a morte. Eles têm o plano deles, eles têm o mundo deles. E nós convivemos com milhares de espíritos, tá, gente? De dia, de noite, com milhares de espíritos. Mas por que os espíritos só aparecem à noite? Né? Por que não aparece de dia? Vocês é que pensam. Dependendo do local, eles aparecem de dia também. Às vezes você cruza com uma pessoa no meio da rua, você tá dando um bom dia para aquela pessoa e acha que aquela pessoa é um vivo. É um morto. Que não se conformou, que quer ficar na terra. Quem disse que nós não cruzamos com pessoas mortas nas ruas? Cruzamos durante o dia também. Anda normal como nós. Mas é espírito. E à noite, porque à noite, como se diz à noite, a hora grande. Por isso, gente, eu não aconselho a ninguém a tomar água quando faltar. Sempre deixa passar 1 minuto de meia-noite para vocês tomarem um copo d'água, tá? Porque quando é meia-noite, a água para. Você pode notar, você escuta pingo de torneira. Meia-noite em ponto, você não escuta aquele pingo daquela torneira. Você pode, observa bem isso, tá? A água para meia-noite em ponto. Então, acho que meia-noite em ponto não é hora de ninguém beber nenhum líquido. Deixa passar pelo menos quando for saiu de meia-noite, já pode. Tá bom? É a hora que a gente temos que respeitar. Porque isso é uma hora que as forças demoníacas predominam o nosso universo. Tá bom? Nem o espírito de luz nessa hora aparece. Só aparece das trevas, tá, gente? 0 hora é só espírito das trevas. Até 1 hora. Depois de 1 hora, vocês podem até ver alguns espíritos. Porque eles andam à noite, sim. Às vezes, quando eles aparecem, é para nos proteger das trevas. Tá? Porque tem muito espírito de luz que às vezes aparece para nos proteger dos espíritos malignos. Somente nas estradas, os caminhoneiros, pessoas que viajam à noite, gente de carro mesmo que viaja à noite, cansa de ver, né? Eu cansei de ver a alma penada na estrada. Vê mesmo, porque a estrada é um lugar que se derrama muito sangue, morre muita gente em estrada, em altas estradas. Então costuma realmente, é o lugar que você vê mais coisa sobrenatural à noite, é nas estradas. É por isso que eu peço a todos os motoristas, a todos os papai e mamãe que tem seu carro, seu caminhão, seja o que for, quando sair de casa, for fazer uma viagem, que for à noite, ore. E leva uma oração do credo na bolsa, junto com vocês na mala de viagem. Porque é muito importante que vocês levem a oração com vocês, porque na hora que vocês veem uma coisa que não é desse mundo, vocês orar. Cabe muitas vezes, muitas almas precisam de oração, de reza, aí eles não te tocam. E nem vão ter força para te tocar. Porque essa estrada é o lugar que vocês vê mais espírito mesmo, somente à noite. Para que vocês viajem em paz e voltem em paz. É preciso disso, tá bom? É esse o recado de hoje. Então vocês estão sabendo que realmente é assim que eles são, tá? Tem milhares deles, vivemos cercados deles. Mas nós temos que respeitar eles, tá bom, gente? Que eles são um espírito que também andou aqui. Então, assim como nós queremos respeito, os espíritos também querem respeito. Esse é o recado de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, não esqueça de ativar o sininho, deixa seu like, curta bastante, compartilha bastante. E também quero dizer o seguinte, que eu aceito sugestões de vocês. Se você gostou do que eu falei, deseja que eu explique mais sobre esse mundo, esse outro lado dos mortos, se vocês quiserem saber mais, porque o tempo meu aqui é pouco, mas se vocês quiserem saber mais, vocês deixa aí, se inscreva e escreve aí, deixa para mim as suas dicas, tá? Que você gostou e que queria saber mais sobre eles. Às vezes sugestões que você quer, às vezes você realmente viaja muito à noite, vê muita coisa, e como você se livrar disso, como é que você pode não ver. Então, por favor, tá, gente? Que dons todo mundo tem, tá? Então vamos tratar de procurar se pegar mais com Deus, orar bastante, que é isso que Deus quer, tá? Para nos livrar das coisas ruins, mas deixar os bons espíritos com a gente, que os bons espíritos fazem parte da nossa vida, não os maus espíritos. Esses a gente tem que deixar bem de longe, tá bom? A gente só tem que ter energias boas. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E que vamos pro próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E os espíritos também.